8 em cada 10 microempresas brasileiras são empreendimentos familiares. E se você pesquisar a história de alguns grandes empreendimentos mundo afora, vai descobrir que até multinacionais podem nascer ali no quintal da casa de uma família comum com uma ideia extraordinária. Empresa pode mesmo ser um negócio de família. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Adélia Goldstein e sua filha, Gabriela Goldstein Fernandes, ambas sócias proprietárias da loja Doutor Brigadeiro, e Rodrigo Gomes, sócio proprietário do Bar Urca. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês. Prazer. Já quero começar dizendo que eu sou uma consumidora certa dos produtos de vocês. Que bom. E queria ouvir um pouco primeiro a história do início desses investimentos, desses empreendimentos de vocês. Rodrigo está à frente hoje, junto com os irmãos e com seu pai, né? Isso. Do Bar Urca aqui. Urca, isso. Carioca que nunca sentou na mureta da Urca para tomar uma cervejinha lá, mas carioca que se preze, né? É verdade. A gente, na verdade, está na terceira geração, né? Começou com meu avô em 1939, plena Segunda Guerra, aquela coisa louca. E desde então, vindo com meu pai, com meu irmão, e hoje estamos à frente. É um cantinho que até então era muito desconhecido, de uns 5, 10 anos para cá, ele caiu no gosto do carioca, caiu no gosto do turista estrangeiro. E hoje, graças a Deus, é um pontinho de referência da nossa cidade, né? Isso que é interessante, né? Um empreendimento antigo que, de repente, vira atração dentro de uma cidade, enfim. E vocês que estão com um negócio de brigadeiro, que também virou uma febre, né, gente? Mas, antes disso, você já tinha um negócio com seu marido, não é isso, Adélia? Eu trabalhei com meu marido há 30 anos, né? Ele é médico, tem uma clínica. Eu fazia a parte administrativa e ele fazia a parte médica. A gente, durante 30 anos, não teve nenhum problema de relação, porque é difícil às vezes, né? Porque você leva tudo para casa. Mas a gente nunca teve problemas. Vocês são uma família que a gente pode dizer que é uma família de negócios. Né? Gabriela, como é que é para você a experiência de ser sócia da sua mãe? De onde é que veio essa ideia desse empreendimento? Totalmente dela. Eu fui de onda, de gaiato ali com ela. Ela queria... Uma amiga dela chegou de São Paulo, louca, assim. Adélia, eu vi uma coisa para você que é a sua cara... Aí minha mãe, o que foi? Uma brigadeiria, minha mãe, hã? Como assim? Porque ela sempre é uma fez. brigadeiria? Que é uma Brigadeiria, para mim, é um brigadeiro de chocolate, um brigadeiro branco. Era tudo que eu conhecia de brigadeiro, né? E ela fazia, tipo, ela teve 6 filhos. Então, ela não contratava festinha, alguém para fazer as festinhas lá de casa. Ela que cozinhava, fazia os brigadeiros, fazia pra gente, fazia pros filhos dos amigos, sobrinhos, pros afilhados, para todo mundo. Aí quando essa amiga da minha mãe chegou lá em casa, ela ficou louca, aí começou a fazer pesquisa de campo. A gente foi em todas que tinha. Fomos a São Paulo, né? Tinha só uma Maria Brigadeiro, na época tinha mais uma outra. E deixou uma filha lá cuidando dos negócios junto com seu marido, né? Deixei 2 filhas. E esse nome, Doutor Brigadeiro, também tem, de certa forma, uma homenagem? É uma homenagem a ele. Na realidade, ele que deu a ideia e a gente achou que ia ser legal, porque doutor, né? Ela estava saindo do emprego dele. Estava saindo dele, isso foi muito ruim, assim, para ele. Ele não aceitou muito bem isso no começo, não. A minha saída. Conflitozinho, então, que é natural, foi, né, gente? Mas graças a Deus ele deu muita força, ajudou muita gente. Agora, no final das contas, família e empresa são 2 organizações que se confundem mesmo? Muito. Segregar é muito difícil, né? Não dá. Por mais que você tenha papéis definidos, olha, seu irmão faz isso, seu pai faz isso, seu tio faz isso. Chega em algum momento, ou de dificuldade, ou o que for, sempre tem, se junta. Eu acho que você tem uma meta financeira, mas tendo um amor, tendo um convívio, um laço fraternal, paternal, sobe e mescla de tal forma, né, que é muito difícil você falar, não, esse é teu, esse é meu. Impossível. Esse é o top. Sempre que eu venho do mercado de trabalho, em empresa americana, não, A, B, B. Mentira. É verdade. Não, empresa familiar é impossível. E no início eu questionava, será que isso é ruim, isso é bom? Hoje eu vejo que é maravilhoso, porque é uma fonte de força que às vezes você tem, né? E trabalhando fora, olha, aqui você tem essa ajuda. Você não conseguiu, mas eu te ajudo. Isso que você colocou é interessante, contrato social com definições muito bem estabelecidas sobre o papel de cada um, percentual em família, isso acontece também? No nosso lado, não. Não adianta nada. É difícil, a gente tenta. Mas a tua família é maior, envolvida nesse tem, empreendimento, né? Tem bem definido, é uma estrutura claro. maior também do que a nossa. A nossa é uma loja começou Por enquanto, agora, né, gente? Daqui a 40 anos, vamos ver se já está dizendo isso. Não tenho dúvida que vai mudar em 40 anos. Mas a gente tem que ter um mínimo de controle, percentuais, papéis, isso. E a maior disciplina que a gente tem, eu até brinco com meu irmão e com meu pai, é sair daqui e não falar disso. Sobre o trabalho. Falar de outra coisa. Essa é a coisa mais difícil também que a gente tem.
se controlar, ter aquela com disciplina. Olha, certeza. vamos ao cinema, vamos falar sobre o filme. Não vamos ver uma paisagem no cinema e ter uma ideia do que a gente pode colocar lá, sabe? Não, às vezes Isso tá é vendo um jogo verdade. de futebol na Copa, agora minha mãe, meu filho, acho que a gente podia fazer não sei o que, não sei o que. Eu falei, mãe, peraí, só um segundo, deixa eu ver só rapidinho. Mas né, assim. rolam reuniões da empresa, entre os empresários e funcionários, vamos dizer assim? Vocês fazem reuniões? 100% do Sempre tempo. É reunião de Sempre família. tem. no final das Informais, 100%. Não tem como, né? não tem. Você conversa, pita uma ideia. E é salutar também, porque você está vendo um filme, brincando, você tem uma ideia, meu pai é empreendedor absurdamente, ele olha uma gota caindo e fala, aquilo ali pode ser uma coisa. Aí eu, vamos falar isso depois? Mas eu anoto, que eu não sou bobo. Fica ali na cabeça. Exatamente. É, Aí não, depois- confunde muito, né? Essa parte, eu com meu marido era trabalho em casa de noite, de dia. Era porque os dois Vira assunto de festa de Natal, né? Vira. Mas Adélia, a gente tem que ter um controle, né? tem que ter. Para tem que saber ter, que senão- naqueles 10, 20% de tempo que a gente tem de descanso, é descanso. Porque senão... Não tem feriado nem final de semana. A exato. gente foi conhecer a Clarissa e o Gabriel, que tem também um empreendimento, e eles consideram que esse é um caminho natural. Tudo em família, vamos ver? Bom, A gente está junto há 6 anos, então estamos casados há 2 anos e o estúdio tem 1 ano. E foi mais ou menos tudo junto, que a gente casou, a gente juntou dinheiro para casar, aí casou, sobrou um dinheiro e desse dinheiro a gente deu entrada nos aparelhos do estúdio. Eu acho que a gente sempre pensou em trabalhar junto, né? Desde que quando a gente teve essa afinidade no início dos dois, terem o Pilates como uma atividade física, a gente naturalmente, eu voltei a fazer a faculdade de Educação Física, fiz o curso do Pilates e acho que foi natural a gente querer começar a trabalhar junto. Ela já tinha esse sonho de ter um estúdio de Pilates antes da gente se conhecer. A gente consegue, assim, dividir em casa e o trabalho, assim. a Se a gente gente não vai tem para casa e fica ainda no trabalho. Se conversa alguma coisa do trabalho é natural. Mas não é uma coisa assim... A gente consegue separar o momento que a gente está aqui para o momento que a gente está lá no nosso... Não fica nada pesado. E tem momentos de desgaste, não é uma coisa que a gente fica, né? São situações, às vezes, específicas, momentos que você está mais estressado, então propicia. Mas não é uma coisa, sabe, constante. É a pessoa que você mais confia, né? Pelo menos a pessoa que eu mais confio, que eu sei que vai estar comigo para tudo, em todos os aspectos, nas horas boas e nas ruins, né? Não penso em outra pessoa para ser sócia, parceiro, que não seja Gabriel. Muito interessante isso, né, gente? A alma do negócio, a gente falou um pouquinho disso antes, né, Rodrigo? Assim, a confiança também, essa proximidade acaba sendo a alma do negócio. Eu acho que também é mais fácil você fazer as pazes quando você briga. Porque ela é minha filha, eu não vou ficar Briga, brigada dá com pra- ela. consegue, De vez em quando dá umas briguinhas. Briga assim, sobre a né? empresa, né? Sobre a Não empresa, Não, é. como mãe e filha, a gente é ótima. Como É. sócia, Às, assim, às vezes, de vez em quando acontece. Mas é muito mais fácil você fazer uma Comendo muito conciliação. brigadeiro, não pode, vai dar prejuízo. Não é isso. Mas às vezes tem um conflitozinho, eu tenho uma opinião, ela tem outra. Faz É isso, diferente faz de aquilo. trabalhar com o marido? Porque ali, no caso, os dois são marido e mulher, né? É um pouco diferente. Com meu pai, eu acho que o meu pai e minha mãe, os dois ficavam em áreas diferentes, então um se metia muito na área do outro. É. Como a gente está na mesma área, às vezes eu dou uma opinião para ela, ela fala assim, não, eu não acho que tem que fazer isso, mas eu sou teimosa. Eu falo assim, mãe, mas assim vai ser muito melhor. E nem sempre Eu achei, falei, bom, saí do meu marido, porque o marido a gente sempre obedece um pouquinho, né? Eu falei, não, agora eu vou mandar, porque eu sou a mãe. Quem disse? Alguém tem que Mas ser. manda, que é uma maravilha. E eu obedeço, que é pior. No seu caso, quando você chegou, você falou que já veio de um mercado antes, né? De fora da empresa. Já tinha, de certa forma, ali estabelecido um formato de trabalho, né, Rodrigo? É diferente? É, a questão do perfil. Você, quando tem perfis complementares, é o cenário perfeito, porque você vê uma pessoa que gosta de atender e o outro que é mais tímido gosta de ter cuidado do administrativo, do financeiro. Então, isso casa muito bem. E os conflitos com pessoas que são da mesma área é clássico, é engraçado, porque isso realmente acontece. Agora, falando um pouquinho da minha chegada, eu enxerguei com uma grande oportunidade, porque a gente tinha um mar de coisas lindas acontecendo. E um mar lindo na frente ali do Tirando a Baruca vista também, para o né? mar. E... Colabora bastante também com o Muito, investimento, né? A muito, escolha muito. desse ponto. Muito. Ali, sem sombra de dúvida,
A gente pode falar que não basta um serviço bom, é legal, mas eu acho que... Mas o bar fica muito familiar. Fica, também, é né? uma identificação, acho que até com a própria estrutura da empresa, né? Você transmite um ambiente familiar, você transmite um ambiente de uma pessoa que se sente acolhida. Isso, a gente está perdendo no Rio de Janeiro, eu sinto muito isso. A gente vai em 200 filiais de botequim daqui, botequim de lá, e que descaracterizou. Você tem meia dúzia ainda que são aqueles fiéis, aqueles que... A matriz do português que chegou, que lutou. O bolinho de bacalhau é de verdade, né? Que é o verdadeiro, que não é, aquela sardinha que é verdadeira. Então, isso colaborou, porque a pessoa se identifica chegando lá e sentindo isso. A gente vê clientes que sentem, até hoje, cara, me sinto acolhido, vem aqui, porque na verdade é um reflexo. É muito aconchegante ficar lá. É um reflexo da administração familiar, trazendo um ambiente familiar para quem está chegando. A gente ouve muito lá também assim, tipo assim, você parece que faz as coisas como se você estivesse fazendo para sua casa. E é exatamente isso. O que a Gabriela falou foi exatamente assim que começou, né? Antes eu tenho o maior amor para fazer, como se eu tivesse feito com meus filhos. Isso também parece que é a essência do negócio familiar, Exatamente. né? O pequeno negócio familiar, né? Esses 85% das microempresas brasileiras, porque talvez quando cresce muito, vira uma SA, deixa um pouco de deixa de ser familiar. É mais personalizado, né? Você fazia o que antes de abrir essa empresa com a sua mãe? Eu fiz medicina durante 3 anos, eu larguei a faculdade, eu odiava fazer aquilo. Aí eu fui fazer química. Então, eu faço química até hoje, porque no meio da faculdade a mãe veio com essa ideia. Aí eu tive que dar uma atrasada, mas ainda estou lá, vou terminar esse ano, graças a Deus. Valeu a pena, né? E eu estou te perguntando isso porque me parece que na hora que você entra para a empresa com uma ideia de mercado, você agrega também valores, né? Olha, eu te digo que a gente estrutura muita coisa que estava sendo feita e que poderia ter sido feita melhor. Padronizar produto, você tem uma estrutura de internet por trás funcionando, você mapear seus clientes, saber o que vende mais, informatizar estoque, informatizar a venda, você poder saber que produtos saem, com que margem sai, aonde que eu tenho que focar a venda, aonde que eu posso... Tem controle muito melhor de tudo. Isso... Eu podia vender muito. Uma casa cheia não significa uma casa rentável, isso você sempre falava. Aí eu acho que entra uma questão que é a herança familiar mesmo, né, Rodrigo? Porque isso também é desafiador. Você receber essa herança de um negócio que está dando certo há muito tempo. Mas eu vou deixar esse assunto para o nosso próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre negócios de família. Comigo no estúdio a Gabriela e a Adélia, que são da Doutor Brigadeiro, família, uma empresa familiar, e o Rodrigo do Bar Urca. Bom, gente, a gente no primeiro bloco falou um pouquinho sobre os conflitos familiares e empreendimentos. Como qualquer família, também tem seus barracos, né? Pequenininhos ou grandes, cada um a seu nível, porque a família é tudo igual no final das contas. Então vamos ouvir como é que o Gabriel e a Clarissa lidam com esses conflitos. De vez em quando eu levo um puxão de orelha de não estar ajudando tanto. Então, sabe, de dar aula e deixar meio bagunçado. E de repente não fazer essas partes administrativas que eu não tenho mínimo jeito. Ela às vezes dá, tem que me ajudar nisso, mas aí a gente se entende. É porque a gente gosta muito de dar aula. Aqui dar aula é o que a gente gosta de fazer. Então a gente dá aula feliz da vida. Agora essa parte, sabe, de banco, de nota fiscal, essa coisa administrativa não é uma coisa que nenhum dos dois gosta de fazer. Aconteceu da gente ter uma discussãozinha em casa e depois ter que os dois estarem aqui dando aula. E fingir que tá tudo bem, né? E tá aqui, olhando só pro outro, fulminando, mas tá tudo bem. Mas aí a gente dá aula, vai esfriando a cabeça, no final da aula a gente já tá bem. Já tá bem. Mas rola uma troca de olhares. Eu acho que tem que ter muito respeito, né, na relação, para um invadir um pouco o espaço do outro, a não ser... Porque às vezes você se estresse, né, e você... Não deixar afetar no trabalho? Nem no relacionamento, né, que isso que eu acho que é o mais difícil. E também, eu acho que o primordial é ser uma coisa que as duas pessoas da família gostem de fazer, né? De repente, não porque é uma coisa de família que um dos membros vá seguir, mesmo não tendo aquela aptidão, afinidade com um determinado negócio. Acho que a pessoa primeiro tem gostado do que está fazendo.
Aí é interessante que a gente volta a alguns pontos, né? Por exemplo, a definição perfeita, se possível, de papéis. Administrar é a pior parte? Eles disseram ali, né? É a pior parte? É a pior parte, com certeza. Mas aqui, no caso de você, já está bem definido. Ou não? É porque tem uma terceira... Eu tenho uma outra filha que nos ajuda também. Que ela é administradora. Ela é administradora, formada. então ela ajuda um pouco essa parte da gente. O Baruca tem essa parte administrativa e membros da família que lidam mais com a clientela, que fazem ali um corpo a corpo? Tem, foi o que o rapaz falou. Você tem que gostar do que você está fazendo, né? Não adianta colocar uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, lidando com número e vice-versa. Isso aí não vai dar certo. É questão de tempo. E cada atividade tem seu valor também, exatamente. né? A gente não pode menosprezar uma atividade administrativa que hoje sustenta a empresa e achar que o atendimento é sensacional e você está com o teu financeiro lá embaixo, né? Então, tentar equilibrar e encaixar as pessoas certas nas atividades certas, né? Agora, vocês percebem, no caso, a questão da profissionalização como algo essencial? O Rodrigo, no caso, veio do mercado, de repente já trouxe uma profissionalização para dentro do negócio familiar. Mas toda microempresa passa por isso, nessa estruturação. Em algum momento isso aconteceu, acontece na Doutor Brigadeiro? Acontece. Essa profissionalização da administração? Tem que ter. Não é fácil, é uma Nem coisa mais complicada, porque fazer as coisas para a gente é fácil, é prazeroso. Eu acho que com a concorrência, né, Lélia, que a gente tem, se a gente não Exatamente. estar certo nos quesitos básicos de qualquer empresa, você Na não vai base andar. ali não vai. Você não vai andar. Então, você comprar bem, você vender com preço justo. Tem tudo isso, você... né? Além do fazer, você tem que comprar. Porque é muito divertido estar lá na cozinha brincando. E comendo um brigadeirinho, 2, 3, 4, 5, 10 vezes ao dia. Muito bom, né? Agora, vale contratar um profissional em alguns casos? Fora da família? Eu posso dizer que vale. A gente tem hoje alguns prestadores de serviços que, com o tempo, nos mostrou que valeu a pena. Um nutricionista especializado, por exemplo, em pescado, que é o forte. Então, eu tenho um cara que é o cara que sabe fazer aquilo. Eu não vou me meter a conhecer qual é o melhor peixe, aonde é que eu compro. Ele me dá essa informação. Sabe? Então, em casos específicos, e dependendo do negócio, é claro, vale a pena sim. Agrega valor. Para a gente agregou bastante. Na nossa ainda está muito no começo, mas assim, do meu pai tem médico assistente com ele, tem enfermagem com ele, tem toda uma equipe por trás. 30 anos também de empreendimento, né? Que tem a empresa do seu pai. Também vai mostrando quais são as necessidades desse empreendimento, né? Exatamente. Porque vai falhando numa coisa aí, peraí, tem que melhorar isso aqui. A gente falha na pensa outra, ele vai ter que ir subindo. Ainda está botando na balança, né? O que vale a pena, o que não vale a pena. Conflitos de tradição versus inovação. No caso, vocês têm uma empresa bem mais recente, né? Mas tem a empresa familiar do seu marido e o Baruca, com certeza, né? O Baruca teve um boom alguns anos atrás, né? Virou, de repente, realmente um point na cidade e ali naquele cantinho e tal. Teve alguma modificação? Teve alguma motivação vinda da empresa para fora? Eu acho que foi um conjunto de fatores aí, né? O Rio de Janeiro começou a ficar, entre aspas, em moda de um tempo para cá, com esses eventos que a gente está recebendo. Então, incentivos do poder público, como tornar a gente com patrimônio cultural da cidade. A própria mureta virou um patrimônio mundial. Então, isso, intuitivamente, as pessoas vão ouvindo. É claro que não adianta você ter isso tudo se você não tem um serviço bem prestado, uma qualidade mínima. Chega lá, vai tomar uma cerveja gelada, não Exatamente. volta. Ela sempre Então, tá geladinha. é o que a gente estava conversando, né? Cada dono, no início do dia, comer um bolinho e ver como é que está a massa, é a garantia da qualidade do meu cliente durante o dia todo. Então, se eu talvez chegar lá num dia e não comer e estiver ruim, não adianta eu ser patrimônio, não adianta eu prestar um serviço bacana se o meu produto está horrível. Então, é uma mistura disso tudo, né? As estatísticas, inclusive, mostram que a maioria das empresas, muitas microempresas, não passam 2 anos iniciais, né? Qual é o segredo, gente, de avançar? Porque vocês já passaram. O doutor Brigadeiro está aí, está se firmando no mercado, né? Já passaram. Quais são os principais desafios desse começo? Você tem que estar aberta. Quando a gente montou a Doutor Brigadeiro, a gente queria ficar só com brigadeiro. Não vendeu nenhum outro produto, era só brigadeiro para não descaracterizar. Mas a gente viu que não dá. Só de brigadeiro, a gente não ia conseguir sentar. Copacabana, as velhinhas adoram. Exato, aí as pessoas bolo, entravam café. e perguntavam, tem bolo, não, brigadeiro também. Porque a gente tem sempre amostrinhas para a pessoa provar. Todo dia tem as provinhas. As pessoas chegam, adoravam, não sei o quê, mas não tem uma fatia de bolo, não tem um salgadinho.
E aí a gente ampliou. Entendeu? A gente ampliou, hoje tem várias tortas, temos salgados. Vai ampliando. Isso foi uma decisão discutida, conversada? Foi indo aos Ou poucos, aconteceu né? naturalmente? Botou um de brigadeiro, aí saiu, depois a gente botou um outro, aí fez um curso aqui, aí achou um outro interessante ali, aí foi botando, foi juntando. Hoje a gente tem uma gama boa de tortas e encomendas, né? O Rodrigo, seu avô morreu com 96 anos, né? Há 2 anos 96 atrás. anos. Muita história. A história da Muito, família acaba se misturando com a história do bar, Na né? verdade, a história do bar é a história dele, né? Português que veio, como ele mesmo falava, de contrabando de Lisboa, veio dentro de um barco, sem o mínimo de registro, sem o mínimo de instrução, chegar, quer dizer, ele, na verdade, a história dele não iniciou na Urca, né? Ele rodou o Rio de Janeiro com botecos, foi de Praça da Bandeira, Ipanema, até se fincar mesmo na Urca. O livro dele que a gente lançou no ano passado conta muito que a história dele, muito mais do que o português, ele se entrelaça com a história do Rio de Janeiro. Então a gente vê momentos de vida dele, com momentos que o Rio de Janeiro passava, com a TV Tupi, com aquele glamour do Cassino da Urca. Meu avô foi guimbeiro no Cassino da Urca. Ele começava a ganhar o dinheirinho dele, catando a guimba ali do alto socialite da época que tinha. E, enfim, vendeu o Biscoito Globo na Copa de 50. São histórias assim, lindas e maravilhosas que no livro conta muito bem. E a gente diz que ele, quando ele faleceu, ele era a alma do bar. A gente temia muito pela continuidade, né? Porque as pessoas iam lá para vê-lo. Não ia lá, às vezes, nem para comer. Ia lá para chegar e conversar. Era uma conversa gostosa. Era um português que tinha 100 anos de vida ali. Viu 3 gerações de crianças nascendo, que são pais, que já estavam até na iminência de ser avós. Então, a gente fala, pô, mas meu avô, caramba, como é que vai ser, né? Quando ele falecer, as pessoas não vão vir aqui para comer mais, porque não vai estar aqui, ele não vai trocar ideia, ele não vai conversar. E aí a gente foi vendo que não, as pessoas foram se adaptando à ideia de que o seu Gomes faleceu, que agora tem um filho, que tem uns netos, que tem uma continuidade. E que a original continuou gelada, que o pastelzinho não morreu e que está tudo lá. A alma continua ali, né? Mas aí é a alma familiar, né? É a alma daquele bar que não vai gerar 50 mil filiais. É a tradição. E vai ser aquilo, né? É a tradição dele. Cada negócio com a sua personalidade, né, gente? É uma herança. Gabriela, eu te pergunto assim, né? Você, na verdade, herda muito mais do que uma empresa, você herda o empreendedorismo dos seus pais, né? Ah, sim, porque os dois são, né? O meu avô também é empreendedor, ele também trabalhava tinha uma escola, então, assim, acho que é meio genético disso. E a cozinha é totalmente dela, porque ela sempre ensinou a gente. Eu era a única filha dos 6 que ficava lá na cozinha com ela, mãe, me ensina a fazer isso, mãe, me ensina a fazer aquilo. O cheirinho de brigadeiro também dá uma atraidinha, Eu né, gente? ficava lá na panela, porque eu estava mexendo na panela, estava lá só com a colherzinha, comendo, escondido. Gente, planos para o futuro. A gente está aqui terminando o programa, mas assim, 2 empreendimentos saborosos como os de vocês. O que vem por aí pela frente? Como manter essa herança, que foi como a gente terminou o bloco anterior, começou esse, viva, né? Qual é a responsabilidade que vocês estão levando e o que vocês pensam para o futuro? Olha, eu tenho o desafio de fazer o que a gente estava conversando. Manter com que a pessoa, quando entrar no Baruco, naquele cantinho, se sentir acolhido, se sentir no ambiente familiar, né? Que é o que a gente menos vê hoje e que mais sente. Então, o bolinho vai estar sempre lá, a padronização do produto A, B ou C vai estar gostoso, o serviço vai estar legal, a limpeza do local, mas se a pessoa não se sentir acolhida, eu posso te garantir, ela não volta, ela não para a bicicleta dela, ela não vem final de semana com a família. O que ela não enxerga em outros locais, se eu não conseguir manter lá, é o mínimo que eu tenho que fazer. A minha meta principal é essa. É a alma do negócio, né? Isso é super importante, né? Eu acho que a gente tem muito cliente, assim, que senta lá, bate papo, conversa, gosta quando a gente está, né? Tem que a gente fica lá só comendo as provinhas e conversando, batendo papo, vai lá para... fica do lado do Cine Joy, então tem muita senhora, muito senhor que vai lá e fica lá só conversando, esperando o filme começar, e fica, tipo, bate-papo, uma sala de estar. É engraçado vocês trazerem isso, porque no final das contas, a grande valorização do negócio, que talvez mantenha viva a ideia do negócio, é uma coisa de não mercado, né? A pessoa vai para ali para usufruir de um momento familiar, não de consumo, né? Não, aí tem aniversário do neto, aniversário do irmão, aí vai com a gente, sabe? Sempre assim, não é? É um choque a gente tem um até público muito de fiel. conceitos, né?
Hoje em dia se pensa em número, receita, aquela coisa. Mas às vezes a pessoa está disposta a pagar até um pouquinho mais, mas sentir acolhida. O consumidor valoriza isso também, né, E gente? é difícil mensurar, né? Lá é mais caro, a gente pode comprar uma cerveja mais barata, mas não vai ser o mesmo clima que vai estar lá. Com A gente certeza. pode comer um brigadeiro, mas não vai ser o mesmo clima de comer um brigadeiro lá. E como mensurar isso, né? Essa é a difícil grande isso. dificuldade. Só sentindo Poxa, isso, né? o quanto isso pesa num produto que está sendo vendido naquele local, sabe? Com certeza, Isso aí entra a balança, né? Inovar, manter a tradição, inovar, manter... Tem que inovar toda a tradição, No né? final das contas, é uma expansão da família, né? Os clientes precisam sentir que fazem parte desse empreendimento Exatamente. familiar. A gente vai também. e conta coisa de casa, conta coisa que aconteceu com o marido, a gente conta tudo, aí fala da gente, aí fica... Maravilhoso, gente. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. obrigada Delícia de a você. conversa, Obrigada literalmente falando. Muito obrigada mesmo, Nada, obrigado gente. a Obrigada a você. você. E obrigada a você que acompanhou o programa pela TV ou pela internet. Ficou inspirado em começar um negócio de família? Ou já tem um e quer compartilhar sua história? Então manda um depoimento pra gente. Você também pode sugerir um tema para os nossos próximos programas. Eu espero você. Até lá!